Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de grafos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre DAGs, sobre executando tarefas com dependência, ordenação topológica, um algoritmo que produz isso e melhorias nesse algoritmo. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre DAG. DAG quer dizer grafo direcionado acíclico e vem da inglês, da acrônimo em inglês, Directed Acyclic Graphs, DAG. E é uma classe muito importante de grafos. Então, exemplo de grafos que são DAGs, aí embaixo à esquerda nós temos dois DAGs, esses vértices azuis, e o outro, e à direita temos dois exemplos de grafos que não são DAGs. O primeiro exemplo de não DAG tem um ciclo, B, C, E, D, B, isso forma um ciclo, então não é acíclico, então não é um DAG. E o da direita é um grafo não direcionado, então ele também não é um DAG, porque um DAG eu preciso ter um grafo direcionado. Uma coisa legal é que toda árvore direcionada é um DAG. Por quê? Porque uma árvore não tem ciclos por definição, então se ela for direcionada, ela necessariamente vai ser um DAG. Outra coisa interessante é que todo DAG possui ao menos um vértice com grau de entrada zero. Se você pensar um pouquinho, você vai se convencer que isso tem que ser verdade, caso contrário eu vou ter um ciclo, e aí não vai ser um DAG. Okay? E a gente vai acabar explorando essa propriedade ainda na aula de hoje. Muito bom. Vou mudar de assunto e falar do problema de execução de tarefas. Imagina que eu tenho N tarefas que precisam ser executadas. Essas tarefas não podem ser executadas em qualquer ordem, porque existe uma dependência entre elas. É como se tivesse pré-requisitos para executar a tarefa. Muito parecido com a sua grade curricular aí na SCI, Você não pode fazer grafos se você não fez estrutura de dados, por exemplo. Okay? E o problema que a gente está atrás de resolver é em que ordem que a gente pode executar as tarefas sem violar as dependências. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, modelar o problema utilizando grafos direcionados. E a segunda coisa é resolver o problema com um algoritmo em grafo. Então, a modelagem aqui vai ser bem simples. Vamos ver um exemplo com 5 tarefas. Cada tarefa eu vou colocar ela como sendo um vértice do meu grafo e as dependências, alguém vai te dar as dependências, como por exemplo aqui, B depende de A depende de C e por aí vai. Eu vou codificar essas dependências no grafo com arestas direcionadas. Então repara que se B depende de A, eu vou colocar uma aresta de A para B, informando aqui que A tem que ser executada antes de eu poder executar B. Então se eu pegar essas dependências e colocar elas no meu grafo, eu vou ter algo assim. Okay? Cada dependência dá origem a uma aresta direcionada, e o nosso problema agora é encontrar a ordem de execução de tarefas. Okay? Muito bom. Então vamos ver o problema de tarefas e DAG. Então, esse grafo de dependência que a gente construiu, ele é um grafo direcionado por natureza, e as tarefas elas vão poder ser executadas somente se esse grafo de dependência não possui ciclos. Porque se eu tiver um ciclo no grafo de dependência, ferrou, eu não consigo executar as tarefas que estão nesse ciclo, porque uma depende da outra, que depende da outra, que depende da outra, que depende da primeira. Então, esse meu grafo de dependência, ele precisa ser um DAG para que eu possa executar as tarefas em alguma ordem. Ok, muito bom. Então, uma boa observação, DAG, ele precisa ser, o grafo de dependência precisa ser um DAG. Então, dado um DAG, como é que eu determino a ordem de execução das tarefas? Muito bom. Eu vou precisar de um algoritmo para fazer isso de maneira eficiente. Vamos ver como resolver esse problema. Então, em vez de ver o algoritmo direto, a gente vai passar por um conceito para resolver o problema. E esse conceito se chama ordenação topológica. Uma ordenação topológica é uma ordenação dos vértices do grafo de maneira que as arestas sempre apontam para frente nessa ordenação. Okay? Essa é a descrição informal, vamos ver a definição formal. Dado um grafo direcionado G, uma ordenação dos vértices de G, V1, V2, V3 até Vn, é uma ordenação topológica, desde que toda aresta entre o vértice V1, VI e VJ, a gente vai ter que I é menor do que J. Repara que VI corresponde a um vértice do grafo, ok? Onde I aqui vai de 1 até N. Então toda aresta do meu grafo G, ela vai ser mapeada em algum par VI e VJ. E se I for sempre menor do que J, então essa ordenação que a gente produziu
vai ser uma ordenação topológica. Vamos ver um exemplo, né? Então, lembrando que eu tenho que colocar os vértices do meu grafo em ordem, V1, V2 até Vn, tal que toda aresta Vi e Vj, a gente vai ter que I é menor do que J, ou seja, a aresta vai sempre apontar para um vértice que está depois da minha ordenação topológica. Vamos pegar esse exemplo aqui, que é o nosso grafozinho de dependências, e pensar numa ordenação topológica para esse grafo. Okay? Se eu fizer isso, uma possível ordenação topológica é essa daqui. O vértice 1 é o E, depois o D, depois o C, depois o A e depois o B. Ok? Então, repara que outra maneira de ver, eu vou colocar esse grafo numa outra maneira de escrever. Então, é o mesmo grafo de cima, só que agora eu coloquei os vértices em ordem. Tá? Então, o vértice 1 é o vértice E, depois o vértice 2 é o vértice D, e depois o vértice C, depois o A, depois o B. E repara que ficou bem claro agora, né, que toda aresta VI e VJ, ok, a gente vai ter que I é menor do que J. Por exemplo, a aresta EC, que está no grafo original, né, ela aponta de E para C. Na minha ordenação topológica, né, eu tenho a aresta EC, porque toda a aresta do grafo original tem que estar nesse grafozinho aí, e a gente tem a aresta EC sendo mapeada para V1, V3. Repara que 1 é menor do que 3, então está atendendo a minha definição. Pego a aresta DB, certo? DB, o vértice D foi mapeado para V2, o vértice B de bola foi mapeado para V5, perfeito, 2 é menor do que 5. Então todas as arestas estão apontando para vértices que têm índices maiores do que o atual, do que a origem. Okay? Muito bom. Então essa é meio que a definição de ordenação topológica. Legal. E agora, bom, o que isso tem a ver, né? Por que a gente está falando sobre isso aqui? Vamos pensar aqui. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque essa ordenação topológica ela vai definir uma ordem de execução de tarefas do meu grafo. A gente vai poder executar as tarefas na ordem que é dada pela ordenação topológica. Por quê, né? Bom, porque a gente colocou os vértices numa ordem de maneira que V de I, né, o viésimo vértice dessa minha ordenação, não depende de nenhuma tarefa VJ com J menor do que I. Okay? Então, a ordenação topológica já nos dá uma ordenação para a execução das tarefas. Tá? Não vou precisar fazer mais nada além disso. Tá? Então, nosso problema passa a ser o seguinte: dado um DAG, como é que eu determino uma ordenação topológica para ele? Porque a ordenação topológica vai ser a ordem que a gente vai poder executar as tarefas. Bom, ideias para resolver esse problema, né? Como é que eu poderia começar a produzir uma ordenação topológica para um DAG, né? Bom, a gente sabe que todo DAG tem um vértice, pelo menos um, com grau de entrada zero. Se o grau de entrada dele é zero, ele não depende de ninguém. Então, ele é um bom candidato para você começar, né, a sua ordenação topológica com ele. Tá? Então, a gente vai explorar essa ideia de novo e de novo. Tá? Então, o algoritmo que vai fazer isso é exatamente assim. Eu começo com uma ordenação topológica vazia. Enquanto tiver vértices para explorar, para encontrar, eu vou fazer o seguinte: procuro um vértice que tem grau de entrada zero. E por ser um DAG, isso sempre existe. Pega a minha ordem e coloca esse vértice U nessa ordem, no final dessa ordem. Removo esse vértice do grafo. Repara que quando eu removo o vértice U do grafo, eu estou removendo também as arestas que saem dele e chegam em outros vértices. Ao fazer isso, o que eu vou ter, removendo o vértice U, também vai ser um DAG. Bom, se o que ficou também é um DAG, com certeza no que ficou vai ter um vértice, pelo menos um, com grau de entrada zero. Beleza? Então eu encontro outro vértice com grau de entrada zero, removo, coloco esse vértice no fim da minha ordem, removo ele do grafo e vou de novo. Ok? Então repare que o algoritmo vai continuar até remover, né, todos os vértices do grafo, construindo assim uma ordenação topológica. É importante lembrar aqui que existem várias possíveis ordenações topológicas para um grafo, para um DAG. O algoritmo vai nos dar uma ordenação topológica. Muito bom. Então tem aqui o exemplo do algoritmo em execução para esse nosso grafo aqui. Repare que no passo 0 eu estou descobrindo os vértices com grau de entrada zero. Isso faz parte do meu pré-processamento, ok? E aí eu tenho A e G, que são os dois vértices que têm grau de entrada zero, e aí eu começo com o vértice A, que é o, digamos, o de menor índice, tá? Removo ele do grafo, e quando eu removo ele do grafo, o que vai acontecer, né? Bom,
que outros vértices vão ter grau de entrada zero quando eu removo ele do grafo? Bom, o vértice B, né? O vértice B vai ter grau de entrada zero, então ele entra para essa lista aí de vértices com grau de entrada zero. Depois eu removo o vértice G, ok? E ao remover o vértice G, ninguém entra no grafo, né? Ninguém entra nessa lista de vértices com grau de entrada zero. Desculpa. Depois eu removo o vértice B, e ao fazer isso, o vértice F vai ter grau de entrada zero. Depois eu removo o F, e isso vai me dar o E. Depois o E, removo, isso me dá o C, e por aí por diante. Então repara que eu vou terminar o algoritmo quando eu tiver removido, entre aspas, assim, né, por assim dizer, todos os vértices do grafo. E repara que eu vou produzir essa ordenação topológica que está à direita, que foi a ordem que eu me removi os vértices do grafo. Ok? Muito bom. Então é assim que o algoritmo funciona e a gente sempre está interessado na complexidade computacional dos nossos algoritmos. Então, quanto tempo demora para rodar esse algoritmo aqui? Bom, esse loop na linha 2, né, enquanto V maior do que zero, módulo de V maior do que zero, vai percorrer N vezes, né? Eu vou remover todos os vértices do meu grafo. Então, o que vai determinar a complexidade dele é o tempo que eu preciso para encontrar um vértice de grau zero, que está na linha 3. Quanto tempo eu demoro para encontrar um vértice de grau de entrada zero? Então, uma ideia seria procurar no grafo, né, sequencialmente, pelos vértices que ainda estão no grafo, se tem algum vértice de grau de entrada zero. Né? Qual é o vértice de grau de entrada zero? Mas fazer isso vai ter um custo linear, né? Se a linha 3, se eu tiver que percorrer toda vez o grafo para resolver a linha 3, isso vai ter um custo linear no número de vértices, dando origem a um algoritmo quadrático. Né? O loop da linha 2, mais essa busca da linha 3, vai me dar uma complexidade quadrática. E a pergunta é, será que não tem como fazer isso de maneira mais eficiente? Ok? E a resposta é sim. Vamos pensar de uma maneira mais inteligente aqui. O que eu posso fazer é manter um vetor com os vértices que têm grau de entrada zero. E aí eu mantenho uma lista de vértices que também tem grau de entrada zero, ok? Eu mantenho um vetor com os graus de entrada dos vértices. Então, um vetor com um grau de entrada dos vértices. Uma lista com os vértices que têm grau de entrada zero. Okay? Então, se o seu grau de entrada é zero, você está nessa lista. E aí eu atualizo o vetor e a lista a cada, entre aspas, remoção de vértice. Então, eu atualizo esse vetor, que tem um grau de entrada do vértice. Quando esse número bater em zero, eu pego esse vértice e coloco ele na minha lista. E, no fundo, eu não preciso remover o vértice do grafo, ok? Quando o grau dele é zero. Ou fazer qualquer outro tipo de modificação no grafo. Esse algoritmo aqui, então, vai ter complexidade O de M mais N. Porque eu vou tocar em cada aresta exatamente uma vez. Lembrando que a aresta agora é direcionada. Vamos ver aqui o algoritmo em mais detalhe. Está ele aqui na nossa tela. Eu tenho que inicializar as coisas. Então, para cada vértice U, para cada aresta direcionada UV, eu pego o grau de entrada do vértice V e somo 1. Repara que no passo 1, eu zerei o grau de entrada de todo mundo. Ok? Então, repara que da linha 2 à linha 4, eu tenho que passar por todas as arestas do grafo, pagando um preço M aí de Maria. Depois, né, para cada vértice U, vou fazer o seguinte, vou adicionar U nessa lista de vértices com grau zero, se o grau de U, de entrada de U, for zero. Tá? Então, GE de U é o meu vetor com os graus de entrada. Se U tiver grau de entrada zero, eu boto ele nessa lista. E aí eu faço o seguinte, tá? Vou repetir até a minha lista ser vazia, a seguinte coisa. Removo o vértice U da minha lista, a minha ordenação topológica passa a ter o vértice U, e aí para cada aresta direcionada a UV, né, porque U é um vértice do grafo, eu vou ter uma aresta UV, para cada aresta direcionada dessa, V vai perder 1 de grau de entrada. Okay? Porque se eu tenho UV e eu estou meio que executando U, então o grau de entrada de V vai diminuir de 1 unidade. Okay? E aí, nesse exato momento, se V tiver grau de entrada zero, opa, eu coloco esse vértice na minha lista. O preço para fazer isso vai ser O de 1. Okay? Então, na linha 13, eu estou vendo nesse momento que eu diminuí o grau de entrada do vértice V, se o grau dele de entrada é zero. Se for, eu boto ele numa lista. Repare que o tempo para fazer isso é constante. Okay? Em consequência a isso, esse meu loop, que vai de 8 até 14,
ele vai basicamente passar por todas as arestas do grafo, pagando um preço constante para cada aresta. Com isso, a complexidade desse algoritmo é O de n mais n, que é a mesma complexidade de rodar uma BFS, que a gente já viu que é a complexidade linear, né, no tamanho do grafo. Então a gente consegue produzir uma ordenação topológica, determinar a ordem que as tarefas precisam ser executadas em tempo que é linear no grafo. Muito bom, isso é tudo que eu tinha para a aula de hoje. Até a próxima aula.